Eu trago pra você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de petróleo. Entendeu? Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso com não só com um método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho pra você. E eu te mostro, te provo que não é 6 mil anos, é milhões de anos. Mas aí ele tem lá as coisas que ele fala, porque pegou tal coisa. Mas eu já falei, cara, eu trago um bichinho lá que tá lá na minha sala, entendeu? A gente traz aqui, mede aqui, e aí ele vai falar o quê? Primeiro vê esse aqui. Porra. Quase que eu dei um pulo, cara. Olha, já dizia o sábio Salomão, ninguém é hétero quando a barata é voadora, né? Mas por que eu tô mostrando a barata? Você vai entender. Tá bom. É porque assim, não quero treta, mas há pouco tempo eu fui desafiado aqui. Então, o Sérgio veio aqui, ele fez um Ciência Visita aqui no Flow, e eu e o Jean estávamos na mesa e a gente estava falando mesmo de um... E aliás, Sérgio, um abraço pra você. Eu estou lamentando você não estar aqui no bate-papo, de coração. Você sabe, com muito respeito. E uma das coisas que o Sérgio falou é o seguinte, eu vou trazer um fóssil aqui, e eu sei que foi o recorte, não foi exatamente o que ele falou, mas no recorte assim, o Sérgio Sacani desafia Rodrigo. E colocam lá, né? Eu vou trazer um fóssil que eu tenho na minha casa e vou provar pelo fóssil aqui, vou medir o fóssil aqui. Achei que foi uma força de linguagem, porque ninguém tem como medir um fóssil em loco assim, se você não tem aparelhagem laboratorial para pegar, né, toda a questão ali do... Ele vai falar melhor de datação do que eu, mas já que ele não veio, eu vim e trouxe o fóssil, que era para ele trazer. E esse fóssil, você pode... Vê qual câmera que tá com o melhor close aí. Deixa eu ver. Não sei se é a do centro aqui, você já conhece aí. Aí, Genzão. Pega aí. Isso aqui é só abrir, né? Pode abrir. Aí dentro, essa baratinha, você vai entender por que eu dei a barata também. Isso aí é um trilobita. É um trilobita. Pô, cara, isso daqui é só umas ranhuras que tu fez na pedra. É, umas ranhuras. É um trilobita. Aqui, não é não, família? Olha aí, dá pra ver, É um dos mais antigos tipos de fósseis que existem. Lembrando, bem claro, que eu não sou paleontólogo, então essa é uma área que eu namoro com admiração à distância, mas não sou especialista nela. Só que, olha que interessante. Eu vou deixar até que o Marcos fale mais sobre isso. Um fóssil desse, por que eu coloquei a barata? Se, pela lógica, essa rocha aqui tem milhões e milhões e milhões de anos, e o fóssil está dentro dela, então ele tem que ter mais tempo ainda. Lógico. Se você pega uma caixa e coloca cimento em volta, e o cimento tem 400 anos, a pessoa que está ali tem que ter no mínimo 400 anos, porque o cimento está fora. Concordo. Só que, se eu deixasse uma barata como essa, ao relento, quanto tempo, ou mesmo ao relento, ou sob condições, não importa, quanto tempo, daqui a 3 meses, o que sobraria dessa barata? Nada. Nada. Mas aqui sobrou tudo. Como é que isso aqui pode ser milhões de anos? É a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Se tem milhões de anos, eu não estou chamando o trilobita de barata, mas só fiz uma comparação. Se ele ficou milhões e milhões de anos para se fossilizar, não era para sobrar absolutamente nada. E como é que vocês, então, explicam isso daí? Antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria dizer 2 coisas para a galera que está escutando a gente. Eu não quero dar carteirada, não é essa a questão, mas por que eu pedi o Marcos para vir? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, a galera vai entender. Eu não gosto de treta e faço aqui à distância, sem nenhuma demagogia, um elogio ao Sérgio. O Sérgio sempre se demonstrou muito educado. Assisti poucas coisas dele, confesso, mas sempre se demonstrou educado, diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão. Acho que, sabe? Já tretou com o Pirula, cara? Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí ele fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta pra ele. Com quem? Fala com quem? Fala com minha vaquinha. Entendi. Não, sério, porque eu acho o seguinte, quando o camarada começa a xingar palavrão, é porque ele já não tem argumento. Quando ele perde a postura... Quando o cara é acadêmico, ele sabe discutir com classe. Quando ele abaixa, é igual a mulher brigando na feira. Você entendeu? Uma mulher de classe, eu assisti um filme uma vez, Vestida para Matar, muitos anos esse filme. E eu lembro de uma cena que era uma menina que ela era toda doida, delinquente e tudo, e aí ela pensa que morreu, ela foi condenada à morte, mas o FBI fala assim, olha, você não morreu, a gente tem uma injeção só para descansar, mas aquela morreu e você vai se tornar uma assassina de aluguel e você vai viver. Ela aceitou, ela foi treinada por uma mulher lá do FBI, filme. E aí ela queria discutir tudo na base da pancada. Aí a mulher, aquela clássica, falou assim, não, você quer vencer um inimigo,
seja clássica. Você não vai na base da periferia. Sabe? Eu aprendi esse detalhe com esse filme. Eu acho que a gente tem que ter postura. Se o que eu falo procede, eu não preciso xingar sua mãe, te xingar de que você fala porcaria. Isso, em filosofia, e quem é acadêmico sabe o que eu estou falando, se chama argumento ad hominem. É uma falácia. Então, eu não preciso ficar, com todo respeito, como alguns pregadores que pensam que Deus é surdo, e ele só pega gritando, Senhor! Com todo respeito, Deus não é surdo. Dá para eu falar do evangelho do jeito que eu estou falando aqui. E também dá para eu falar com classe sem ficar xingando sua mãe. Isso para mim é ser barraqueiro, é coisa para feira. Pirula para mim gosta de feira. Entendi. Você entendeu? O Sérgio não. O Sérgio é outra categoria. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com Pirula. Mas tudo bem. Jesus mandou a gente orar pelos inimigos e orar por quem nos persegue. Pô, eu tenho que botar o evangelho. Inimigo é meio forte também, não é? Não, inimigo não é assim, mas também o cara que fica falando que eu só falo B, não vou falar que ele é meu amigo. Ele pode ser outra categoria, mas amigo também não é. Né? Mas tudo bem, não tem problema não. Eu nem queria falar do Pirula. Paz e amor pra você, fica na paz, continua me xingando aí à vontade e vai falando com minha vaquinha. Agora, com relação ao Sérgio, o que acontece? Quando ele falou aquilo, originalmente nós estaríamos com uma outra pessoa aqui, um outro convidado, não é? Uhum. Aí o outro convidado não pôde vir por qualquer razão. Eu mesmo sugeri pro Bruno, falei, Bruno, eu bateria um papo com o Sérgio, mas eu gostaria de uma coisa. Estou explicando para o pessoal de casa entender. Eu queria trazer alguém comigo e vou explicar a razão. Vou dar um exemplo com a vacinação, como um assunto muito polêmico. E eu ouvi médicos defendendo a vacinação com todo o argumento médico, e eu vi médicos criticando a vacinação com todo o argumento médico. Eu tomei minha decisão, não vou falar qual é aqui agora, para não gerar polêmica, esse não é um tema. Eu tomei minha decisão sobre a vacinação pelo que eu ouvi. Mas, se um médico, vamos supor que minha decisão foi contra a vacina, e você me trouxer aqui para conversar com um médico que é a favor da vacina, ele vai me dar carteirada à torta e à direita, porque a área dele é medicina, não é a minha. O contrário também seria verdadeiro. Se eu fosse a favor da vacina, fosse conversar com um médico que é contra, ele dá carteirada. Então, o que acontece? Como esta... É mais ou menos a minha posição com qualquer programa que eu faço, né? Não, mas você é inteligente, eu não estou puxando seu saco, não. Então, o que acontece? Na área do conhecimento, tem aonde você se especializa e onde você não se especializa. Se eu fosse conversar com o Sérgio sobre arqueologia, sobre a crítica textual do Antigo Testamento, sobre hebraico, empréstimos da língua persa no livro de Daniel, coisas técnicas que eu dei aula semana passada na pós-graduação do UNASP. Não estou me exibindo, não. Por exemplo, a questão da escrita cuneiforme acadiana, ou como é que eu sei a datação de uma cerâmica romana diferente de uma cerâmica bizantina, ou do período do Ferro. O Sérgio também vai boiar, porque não é a área dele. Você está entendendo? Mas como ele me chamou para um terreno que é a área dele, eu quis trazer alguém que é da área, até para falar assim, que eu não estou falando bobagem. E acho que é importante o pessoal conhecer o currículo do Marcos, porque o Marcos, eu não estou aqui para enaltecê-lo, ele foi até a aposentadoria professor da Unicamp, tem um recorde brasileiro nacional de publicação de artigos científicos em Qualis A. Tem uma reação química. Com o meu nome, sim. Com o nome dele. Então, quer dizer, o cara não é porcaria. Desculpa, ele não é um youtuber. Você tá entendendo? Ele não é um youtuber que fica falando um monte de coisa, não. Ele é acadêmico. Só pegar o Lattes. Você quer saber? Você pega o Lattes, pega as publicações. Aliás, eu estou precisando alimentar meu Lattes. Eu tenho precisando colocar mais artigo acadêmico ali. Pega o Lattes, o currículo Lattes da pessoa, o que ele ensina. Então é que ele não vai pregar para ninguém, ele vai falar de ciência. Mas por alguma razão que eu respeito, embora me surpreenda, o Sérgio preferiu não vir. Mas como naquela fala do programa, que foi o recorte, ele falou que ia trazer o fóssil, então eu trouxe o fóssil. E aí a pergunta que você fez é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos. Eu, como leigo em paleontologia, a pergunta da barata eu faço para isso aqui. Se a barata deixada aí na natureza, em 3 meses eu não tenho nem as asas dela, como é que um trilobita deixado milhões de anos foi fossilizando aos pouquinhos e manteve tudo, inclusive o olhinho muito bem feito. O próprio Charles Darwin falou que o olho é a parte mais complicada da evolução, porque você não consegue explicá-lo através da evolução. E o trilobita, qual é o ancestral do trilobita? Quando ele aparece lá você tem vários períodos, cenozoico, fanerozoico, ele vai explicar isso. Então, eu não consigo ver como é que isso aqui tem milhões de anos e preservou, inclusive, toda a estrutura do ser.
eu só consigo ver isso aqui como um soterramento instantâneo que, de certa forma, petrificou o bichinho de uma vez só. Porque se ele ficou ao oxigênio, exposto ao ambiente, por uma semana, já não seria mais um trilobita. Porque nem um mamífero fica tanto assim. Mas aí eu vou parar aqui, senão eu vou começar a falar. O que a gente sabe sobre os trilobitas? Trilobitas, talvez. Eles são invertebrados? Eles eram invertebrados? Sim, é uma classe de insetos, né, invertebrados. Essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma rocha. Sedimentos, rochas sedimentares. Era areia, pensa assim, misturada com água. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% da superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta, é a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil, é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Essa trilobita é um animal, vivia no mar? Olha, veja só, vivia no mar, fundo dos oceanos. Você vai no registro fóssil, Igor, não tem animal. Você vai subindo nas camadas. Quando você chega nas camadas sedimentares, bum, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de período fanerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente de que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Poxa vida, a gente descobriu que essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional, uma engenharia fantástica que onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo? Pior, a gente foi datar com carbono 14 todos esses animais no registro fóssil. Carbono 14 é um radioisótopo que tem uma vida muito curta, 5.735 anos. Então ele não serve para dizer que as coisas são antigas, mas ele é ótimo para dizer que as coisas são novas. Nós fomos em todo o registro fóssil, em todos os fósseis, e a gente encontrou o quê? Carbono 14. Então eu fiquei esperando, né, esse fóssil do Sacani, porque eu falei assim, como é que pode você dizer que aquele fóssil vai provar que a vida é antiga, a Terra é antiga, quando tem carbono 14? Não tem nada na Terra que não tenha carbono 14. Se tem carbono 14, no máximo dos máximos, é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Então esse fóssil que o Rodrigo trouxe é fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Porque quando eu vi, Rodrigo, eu lembrei que eu tinha um fóssil na gaveta. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. É uma prova, viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação, que eles dizem que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de Darwin. A gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos, não milhões de anos, nem bilhões, claro, há poucos anos, milhares, não milhões. Eu sou petroquímico. Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes e grandes depósitos de carvão que preenchem continentes. Camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas, todas juntas, e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar nada, obviamente, mas é o peso das evidências. Tá o Carlinhos ali, né, que é formado em Direito. Você vai camisa da NASA. Você vai no... camisa da NASA? Coitado, Igor, entregou o cara. Eu tenho um sobrinho, Igor, né, russo, né? Eu sou meu bisavô ucraniano,
minha bisavó russa. Pô, tu tem cara de Putin mesmo. Cara, né? e o Weber... Deve andar sem camisa lá na Alasca em cima do urso. Exatamente. Carregando uma AK-47. E o Eberlin, né? Estamos falando de Eberlin aí, mas Eberlin é meu primo, que é diretor da Ponte Preta lá em Campinas. Tá levantando a macaca, né? Tá quase nascendo. É teu primo? É meu primo, Marcos. Que interessante. Marco Antônio Eberlin, e a gente tá, assim, esse meu sangue, né? Esse jeito de falar, esse sangue aí, viu? E o Eberlin é de alemão, pensa bem, né? Ucraniano, russo e alemão. Então a briga vai ser boa, né? Vai. Ó, a gente, o petróleo, tem um monte de carbono 14 no petróleo. Olha, você vai no Golfo, além nos Estados Unidos, como é que chama? Golfo Pérsico, né? Não, Estados Unidos não. Não, ali na... O do México? Golfo do México? Golfo do México. Você vai no Golfo do México, tem um oceano de petróleo ali. É tudo soterrado rapidamente, não faz sentido. Quando as águas do dilúvio retrocederam, aquele dilúvio herege que o Rodrigo advoga por aí, está demonstrado nos fatos, no planeta, na Terra. As águas do dilúvio retrocederam, Golfo do México. E aí soterraram o petróleo. O petróleo se forma ao longo de milhões e milhões de anos. A gente vai no laboratório hoje, tem empresa nos Estados Unidos que pega a matéria orgânica, mistura com água e pressão e forma petróleo. Então, o exemplo que foi utilizado é um exemplo magnífico para mostrar que a Terra é jovem. Então, peraí, você está dizendo... Vamos lá. Aquelas ossadas de dinossauros e tudo mais, tem o tal do carbono 14 que pode ter no máximo 30 mil anos? Igor, não só carbono 14, mas recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num espinhadeiro. E aí era muito difícil pegar, porque era muito pesado e muito valioso. Eles foram de helicóptero. Chegaram lá, não cabia no helicóptero. Aí eu brinco, eles foram buscar a Ferrari, não cabia no caminhão, eles cortaram a Ferrari no meio, sabe? É mais ou menos assim. Cortaram o osso de T-Rex. Igor, dentro do osso do T-Rex tinha tecido mole, células sanguíneas, ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Hoje, aí saíram cortando tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Ô Marcos, rapidinho, só pra gente... Sim. Porque assim, leva em consideração que tudo que vocês estão falando aqui hoje vai contra tudo que eu aprendi, tá bom? Sim, claro. Então, assim, claro. Ô, Igor, eu era um evolucionista teísta, eu fui 40 anos evolucionista teísta. O que significa isso? Eu cria nos milhões de anos, eu cria no registro fóssil, eu cria em Darwin. Eu só achava que Deus tinha guiado isso, que não faz o menor sentido, tá? Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Então, especificamente esse aí do osso do tiranossauro, cara, assim, não quero dizer nada com isso, tá? Não tô te chamando de mentiroso, mas como é que eu comprovo isso? Até pra quem tá ouvindo a gente. Olha, nós temos mais de 50 artigos científicos hoje publicados. É só entrar e procurar o currículo Lattes dele. Não fui eu que publiquei, não sou paleontólogo, sou químico, não é? Mas química é tudo e tudo é química, né? Mas você sabe falar de mol, de inox. No final, tudo converge para química. Eu acho que por isso que é muito legal você discutir o design inteligente à luz da química. A fossilização é um processo químico que transforma a matéria orgânica e inorgânica. Igor, pensa bem. Você vai num osso de T-Rex, sequer fossilizado ele está. Ele está orgânico, ele cheira mal. Cheira mal é putrescina e cadaverina. São duas moléculas voláteis. Como é que eu... Assim, o meu ponto é... Dá pra gente encontrar essa informação que você tá dando aí? Olha, procura tecidos moles em dinossauros.